Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Governador, cumprimentá-lo. As suas respostas suscitaram-me várias perguntas, mas eu vou começar já por uma que tem a ver com a resposta pré-anunciada do Sr. Governador a um requerimento que nós provavelmente vamos aprovar hoje, que é o requerimento apresentado pelo PCP para nos ser disponibilizado um conjunto de informação sobre devedores de elevada monta que tiveram incumprimentos ou reestruturações ou write-offs que levaram e justificaram, e nessa medida, ajudas públicas. Eu percebo a sua resposta com base na lei. Não a percebo, sinceramente, quando o Banco de Portugal a deu em sede de comissão de inquérito, e tanto não percebemos que o Tribunal da Relação deu razão ao Parlamento, que o poder de inquérito e os poderes parlamentares de fiscalização se sobrepunham a esse dever, e também não percebo, não o Banco de Portugal, mas o caso de um banco público, porque existe uma regra especial que é o poder parlamentar de requerer informações a instituições públicas do setor público ou privado sobre o seu funcionamento interno. Não se aplica ao Banco de Portugal, porque isto não se trata de informações sobre o seu funcionamento interno. O que me parece é cada vez mais inevitável a existência de uma alteração legislativa. E eu achei bem que o Sr. Governador se tivesse pronunciado sobre a sua resposta face à sua leitura da lei. Eu não a vou comentar, mas parece-me que é cada vez mais inevitável. Mas a única coisa que lhe queria deixar sobre isto é esta referência. Há quem entenda que deve existir em Portugal uma mudança radical no sigilo bancário, com uma inversão das regras. Isso já foi colocado, aliás, em votação, foi vetado pelo Presidente da República e eu acho que esse veto e esse caminho de não ir por uma abertura generalizada do segredo bancário é adequada. Não é essa a posição do PCP, pelo seu bem percebido, do CDS e do PSD, não está isso em causa. Mas há uma questão, eu gostava só de lhe deixar isto para reflexão, mais do que para pergunta, que é quando existe uma relação e uma situação particular de subsídio económico implícito. Quando há um conjunto limitado de grandes beneficiários através do seu incumprimento ou de uma reestruturação numa decisão de crédito, e esse benefício que têm, por não terem pago, por terem tido um perdão de capital ou de juros, é suportada por uma injeção de capital público. Isto é uma situação particular, limitada, onde a sua expressão utilizada há pouco a propósito de uma outra matéria, que foi a propósito do relatório da supervisão comportamental, há um efeito relevante da censura pública de instituições quando é publicado o relatório da supervisão comportamental. A ideia de, sobre os decisores dos bancos e sobre os credores e sobre os devedores que entram numa prática de benefício particular, desproporcionado, discriminatória, positivamente para o próprio agente económico, e ela é paga pelos contribuintes, se estabelece uma relação única dentro da relação comercial. Uma relação que, aliás, já foi discutida muitas vezes por sociedades democráticas a propósito do sigilo fiscal e até no sigilo bancário relativamente aos poderes criminais. E a resposta, designadamente com o sigilo fiscal, foi simples. Foi permitir que, em alguns casos de benefícios particularmente vantajosos, suportados pelos contribuintes, a regra do sigilo, para esses casos, que têm um benefício especial, possa ser derrogada por uma regra de transparência, com muito efeito de sanidade, eu diria até de introduzir mais higiene nos processos de concessão e de pedido de crédito. E, portanto, eu acho que é isso que está em causa, Sr. Governador. Em segundo lugar, uma questão ainda sobre a diretiva de pagamentos que abordou. É sabido que Portugal se atrasou na transposição, é sabido que Portugal tem um monopólio num sistema de pagamentos, ou um quase monopólio, se quisermos, por uma empresa que é detida em grande medida pelo sistema financeiro, a CIBS. A mim preocupa-me, Sr. Governador, a seguinte constatação. Portugal tem dos piores níveis na Europa de entradas de fintech startup e muito menos ainda das big tech, como lhes falou. Isto não tem acontecido. Esta legislação se ter transposto, ou se ter atrasado na transposição, contribui com certeza também, mas não é a causa única. Eu que me preocupo, como o Sr. Governador, que também falou na defesa da concorrência, porquê? Porque é que os consumidores portugueses estão a ser prejudicados por serem dos poucos, mais do que na Europa, no contexto da OCDE, onde não há acesso a fintechs, onde não há acesso a este tipo de inovação tecnológica. Há, com certeza, uma parte também
de papel aí do Banco de Portugal. Preocupa-me designadamente algumas referências diretas e indiretas que a Autoridade da Concorrência tem feito por algumas dificuldades de interação com os supervisores setoriais, e aí não é apenas o Banco de Portugal, mas também nas suas investigações, que incluem, como é sabido e é público, uma investigação a práticas de cartelização dentro do setor das instituições financeiras. Preocupa-me e eu gostava da sua opinião sobre a questão da concorrência. Depois, queria que me respondesse muito uma coisa que eu não consegui compreender o alcance completo. O relatório de contas do Banco de Portugal apresenta e sinaliza que houve um quadriplicar do saldo médio do portfólio da política monetária. Era 10 mil milhões em 2016, passou para 40 mil milhões em 2017. O que é que aconteceu? O que é que isto quer dizer? Quais é que são as consequências deste quadriplicar do saldo médio do portfólio de política monetária? Não, eu creio que estes dados são os dados mais recentes. Não, nós já podemos voltar aos números. Eu pedir que fosse breve. Não, é 2016 para 2017. 2014 era 5 mil milhões, passou em 2015 para 10 mil milhões, creio que é esse o valor, mas já vamos... Depois, senhor Governador, uma pergunta finalmente para terminar, sobre as suas preocupações, que são as nossas, mais do que todas as outras na área económica, sobre as perspectivas medíocres para o crescimento potencial. E o senhor Governador disse, vou terminar, é necessário mais acumulação de capital e é necessária mais produtividade. Há uma área da acumulação de capital onde o Banco de Portugal tem alguma interferência. Uma é com as regras que ditam ou não maior poupança e a outra tem a ver com a alocação do investimento. E é a última frase, Sr. Presidente. Eu noto não apenas um aumento particular do investimento em setores de imobiliária e construção, como também uma queda no crédito novo a empresas exportadoras. E, portanto, está a haver de novo uma má alocação do investimento. Muito obrigada.